Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Gênesis 6, no versículo 1, que diz assim: Aconteceu quando começaram os homens a se multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si, escolheram entre todas. Então a palavra está dizendo assim, o povo começou a se multiplicar, então lhe nasceram filhas. Vamos começar por aí. Havia filhas. Irmãos, para que a gente possa entender que essas filhas, elas eram formosas e os filhos de Deus a tomaram e escolheram entre todas elas ali para ser as suas esposas. Então, irmãos, o que nós temos que entender? Nós temos que entender o seguinte: quando foi no sexto dia, Deus falou assim, no versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus abençoou, ele disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra e tenha domínio sobre as aves, os peixes, os animais que se rastejam. Aí nós temos que entender o seguinte, irmão, que nós estamos falando do sexto dia. No sexto dia, o que o Senhor fez? O Senhor criou o homem e criou a mulher. Junto com os animais, assim o Senhor criou. E falou para esse homem e para essa mulher: multiplicai-vos na face da terra, vocês terão domínio sobre todos os animais. Isso é o sexto dia. E aí, no sétimo dia, foi aonde que o Senhor, então, descansou dessa obra. E depois que ele fez tudo na terra, ele separou um lugar, um jardim. E nesse jardim não havia nem fruta, nem vegetação, não havia nada dentro desse jardim. Então as pessoas pensam que quando o Senhor fala assim, que criou homem e mulher, as pessoas pensam que Deus está falando de Adão e Eva. Não é Adão e Eva. Deus criou o homem e uma mulher fora do Jardim do Éden. Porque o Jardim do Éden estava vazio, não tinha plantação, não tinha nada. Enquanto o homem e a mulher já tinham nascido as folhagens, já tinha nascido a grama, já tinha nascido os animais, e já tinha nascido tudo que eles precisavam, já tinha nascido. Então ali aquele jardim específico, Deus ia criar. Deus ia agora criar pela mão dele um ser diferente, que era Adão. E Adão estava sozinho dentro do Éden. E aí quando falam assim, lá no capítulo 6, irmãos, que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Vamos recapitular aqui, A terra começou a se multiplicar e nasceram filhas. Vendo que os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, esse homem e essa mulher que nasceu, eles são considerados homem e mulher somente. Mas o Adão, ele era o filho. Adão era o filho, porque ele foi criado pela mão de Deus. E aí depois as plantas começaram a nascer. Ele pega aqueles animais que foi feito com aquele homem, aquela mulher, e diz para os animais: vão lá agora para Adão, que Adão vai dar um nome para vocês. E Adão deu todos os nomes dos animais. E aí o Senhor criou a Eva através da costela dele. Então, quando esse homem e essa mulher, o que o Senhor falou? Multiplicai-vos na terra.
Aí, quando Adão e Eva foram expulsos ali, que eles eram os filhos de Deus, vem o quê? Desculpa, irmãos, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel e veio daí o filho Sem. Então, quando se fala dos filhos de Deus, está falando da descendência de Sem, que agora se ajuntou com as filhas daquele homem e daquela mulher. Por isso que Caim, ele achou a esposa dele. A esposa dele veio lá da descendência daquele homem e daquela mulher no 6º dia. Então, irmãos, o que está dizendo aqui? Vamos analisar aqui. As filhas dos homens, eles eram filhos de Deus. Para começar, vamos entender o seguinte: os anjos, quando foram jogados, automaticamente eles viraram demônios. Em nenhum momento Deus fala que anjo nenhum é filho dele. Nenhum momento, nem é para fazer idolatria a anjos, porque os anjos são espíritos que vêm para cuidar dos seus escolhidos. Da onde que Deus vai chamar os demônios de filhos? Vamos analisar isso aí. Então, os filhos de Deus acharam umas filhas formosas. As filhas é daquele homem e daquela mulher que foi feito no 6º dia, que não tem nada a ver com Adão e Eva. E da onde que Deus vai chamar os demônios de filho? Se a Bíblia fala que Deus jamais chamou anjo algum de filho. Filho somente é Jesus. Ainda mais eles que caíram e viraram demônios. Aonde que Deus vai chamar demônios de filho? Se quando eles estavam lá no céu, Deus nunca chamou anjo nenhum de filho. Vamos analisar, irmão. Aí foi aonde que surgiu a mulher de Caim. Porque Caim pegou essa mulher apareceu do nada, por quê? Porque ela era filha daquele homem e daquela mulher que o Senhor falou para ela, multiplicai-vos vocês dois. E Adão não tem nada a ver, que ele estava isolado ali dentro daquela ilha, daquele jardim ali. E tomaram, e disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para com o homem, para que certamente a carne não será, no caso, não iria passar mais de 121 dias. Outro detalhe aqui. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois. Ponto. Havia gigantes naquela terra antes e também depois. Ponto. Vou repetir de novo, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Os gigantes já existiam quando a descendência de Sem começou a coabitar com umas moças, que eram moças bonitas, daquele homem, daquela mulher do 6º dia. Vocês estão entendendo? Quando, versículo 4 do 6, capítulo 6, versículo 4. Havia gigantes naquela terra, já havia de gigantes. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Esses foram valentes desde a antiguidade, foram varões de renome. Da onde que Deus vai chamar, se por acaso, que não tem cabimento isso, um gigante conseguir possuir uma mulher pequenininha, da onde que Deus iria chamar os demônios caídos de varões? Quem que é varões? Varões são seres humanos, os filhos de Deus. Até porque aqueles que não são filhos de Deus são criaturas.
Tá tão claro, irmão, é tão claro que eu precisei fazer esse vídeo. Tem tantos enganos. Há muitos e muitos anos vem esse engano sobre isso. Vocês entenderam? Já havia gigantes quando os filhos de quem? Os filhos da descendência de Sem. Quando a descendência dos filhos de Sem coabitaram com aquelas moças, já existiam gigantes. Vou ler de novo. Já havia gigantes antes e também depois. Quando eles foram coabitar, já existiam gigantes. E os gigantes jamais vão ser chamados de varões. Varões são os filhos de Deus que são chamados de varões. Eram homens valentes, homens corajosos, homens robustos, pode até ser. Não sei se está dizendo que são robustos, está dizendo que eles são valentes. Valente, qualquer homem pode ser valente. Eu tenho por mim, meus irmãos, o meu esposo é muito magrinho. Muito magrinho. Ele tem 56 quilos. Pensa um homem valente. Pensa um magrinho valente. Então, não quer dizer que eles eram fortão. Isso eu posso dizer para vocês. Não quer dizer que o homem tem músculo que ele é valente. Eu vejo tantos homens aí que você não dá nada e são valentes. Então eu precisava deixar essa direção de Deus, porque eu vejo tantos e tantos enganos sobre isso, irmãos. Então eu quero me focar somente nisso. Hoje eu não quero falar sobre os gigantes. Aqui está dizendo que existia gigantes. E já existia gigantes. Quando os filhos de Deus, a descendência de Sem, coabitou com aquele casal que foi feito no 6º dia. Amém, irmãos? Eu peço que os irmãos me ajudem e que Deus venha abrir a mente de vocês e que eu possa ter explicado com muita clareza sobre essa palavra. Eu peço que os irmãos compartilhem em nome de Jesus.